Boa noite a todos. É um prazer ter sido convidado aí pela Escola de Negócios do Escritório Piccoli. E meu nome, então, é José Roberto Rosa, conhecido como Zé Rosa. Eu trabalhei 31 anos na Secretaria da Fazenda e estou aposentado já há 6 anos. O tempo passa, né? Possivelmente, alguns de vocês, os mais experientes, tiveram a oportunidade de fazer palestras comigo, ou em algum curso por aí, FIPECAF, Fundace, Toledo, Escola Paulista de Direito, IBET e tal, né? Agora, uma das atividades que eu fiz na Fazenda, fiz muita coisa na Fazenda durante 31 anos, mas uma atividade que me dava muita alegria é dentro do projeto de Educação Fiscal para a Cidadania. Eu pude percorrer o estado de São Paulo dando palestras pela Fazenda, palestras gratuitas para contadores, por meio das entidades de contabilidade e tal, né? Porque eu valorizo demais o escritório de contabilidade, as pessoas que trabalham em setor fiscal de empresas, não é? Enfim, aqueles que no dia a dia têm que se ver com a complexidade da legislação para buscar como escriturar os livros, como realmente fazer a gestão tributária nas suas empresas. E se alguém aí teve aula comigo há 10, 15 anos atrás, então as coisas mudam, né? Uma coisa que muda é que eu fiquei mais velho, né? Outra coisa é que o ICMS piorou muito, né? Meu Deus do céu. É, quem trabalha no dia a dia com os tributos em geral, mas com o ICMS em particular, olha, tem que ter muita saúde e muita paciência. Nesses 6 anos que eu estou aposentado, eu continuei minha atividade didática, não é? E também faço alguns cursos em company, alguma orientação, e faço até consultoria tributária em relação a autos de infração e tal, mas eu sou muito objetivo. Falo, olha, você quer um parecer, alguma coisa? Esse ponto aqui, eu te dou um parecer porque acho que o fisco pisou na bola aqui. Agora, esse outro ponto, meu caro, eu sinto muito, acho que aí foi sonegação mesmo, não vou entrar no mérito. A gente procura ter uma certa coerência com a caminhada da gente na fazenda. Pois é, mas então que consultoria você vai dar? Vai só falar para os caras pagar mais imposto? Infelizmente não é bem assim, por quê? O tributo hoje é tão enrolado, tão enjoado, e tem tantas coisas que demandam interpretação, que já no tempo que eu estava no Tribunal de Impostos e Taxas, tinha algumas situações que eu discordava da Fazenda, né? Então, a gente procura seguir uma linha, cada um tem o seu senso de justiça. Como o tributo, o ICMS hoje, ele é muito, em algumas situações, confuso, né? Então, muitas vezes saem alguns autos de infração com os quais eu não concordo, né? Que eu não acho justos, né? Então, nós vamos trocar ideias hoje aqui, rapidamente, né? Sobre alguns desses pontos polêmicos do ICMS. É claro que no curso aí, que são 3 noites, a gente vai aprofundar mais, mas hoje vai dar para a gente tocar em alguns pontos interessantes, sensíveis, do nosso velho ICMS, né? Oh, só também falando que hoje aqui está tudo azul, né? Azul claro, azul escuro, porque ontem o Grande Esporte Clube São Bento de Sorocaba voltou para a primeira divisão do futebol paulista, né? De onde nunca deveria ter saído, né? Então, subimos novamente, mas na Série C do Brasileiro estamos na rabeira, estamos na lanterna lá, mas vamos tentar ver se a gente recupera. Pessoal, entrando já de bate-pronto nos pepinos do ICMS, algumas pessoas têm me ligado aí, contadores preocupados. Ô Zé do céu, parece que vai acabar a isenção para insumos agropecuários, fertilizante, adubo e tal. Outro liga, e parece que vai acabar a redução de base de cálculo para implementos agrícolas. Como é que pode uma coisa dessa? Saiu um decreto do governo do estado dizendo que só vai até 31 de dezembro. Esse e muitos outros benefícios. Não é que São Paulo resolveu cortar os benefícios.
São Paulo resolveu colocar no regulamento uma coisa que não estava clara lá, que é até quando vai esse benefício, ou seja, o prazo do convênio que deu esse benefício. Ah, então o convênio 52 de 1991, que abaixa o imposto dos implementos agrícolas, as máquinas para a indústria e tal, ele foi prorrogado um monte de vezes, não é? Um monte de vezes, mas ele termina em 31 de dezembro deste ano. O convênio dos insumos agropecuários termina em 31 de dezembro. Então, apenas São Paulo deixou claro no regulamento que este benefício vai até 31 de dezembro, porque o convênio que dá esse benefício do CONFAS vai até 31 de dezembro. Só falando dos insumos agropecuários, ele ia terminar no final do ano passado. Daí entra em cena Confederação Nacional da Agricultura, sindicatos, associações, não pode acabar. É aquele jogo político, no bom sentido, não é? Que existe em relação aos benefícios fiscais. Então, diz que só vai até 31 de dezembro. Se o convênio for prorrogado, aí São Paulo vai colocar no regulamento a prorrogação também, não é? Então, o ponto é esse, aquele monte de benefícios que São Paulo colocou lá. Ó, só vai até 31 de outubro, 30 de novembro, e a maioria até 31 de dezembro, é porque o convênio do CONFAS termina nessa data. Então, o pessoal vai ter que correr atrás para prorrogar esses convênios do CONFAS, né? Outros pontos interessantes sobre a incidência do ICMS. Olha, a pandemia mudou o negócio para a distância, né? O Supremo Tribunal Federal também está fazendo sessão à distância. E eu digo o seguinte, acho que a pandemia, em relação ao ICMS, que tem uma pilha lá imensa no Supremo Tribunal Federal para resolver, eu digo, fez bem para o Supremo, viu? Pelo menos quantitativamente. Qualitativamente, cada um decide aí se a decisão foi boa ou ruim, não é? Mas saiu muita decisão do Supremo, saíram, digamos, várias, que há anos se esperava em relação ao ICMS. Uma delas, muito polêmica, que é o bendito negócio da transferência de mercadoria. Você tem uma indústria no Paraná e você fabrica lá e transfere para a sua filial atacadista aqui em São Paulo, e daqui é que você vai vender, porque o seu mercado maior está em São Paulo e vai vender para São Paulo e para o resto do país. Você transfere do Paraná para cá, então a lei complementar do ICMS, o regulamento fala, debita lá e credita aqui. Chega o Supremo agora e fala, não, mas isso não é uma venda, não há transmissão de propriedade de você para você mesmo. Então, quando você faz transferência da sua indústria do Paraná para a sua filial de São Paulo, não tem ICMS, não tem incidência. Então é o caso de não incidência. Olha, com todo o respeito, isso é uma coisa que eu bato há muito tempo, que já havia súmula, mas do STJ e tal, agora o Supremo botou a pá de cal em cima dizendo que não tem imposto. Eu vou dizer, pior para as empresas, viu? Pior para as empresas. E eu brigo, às vezes eu dou curso em lugar, eu tenho uns cursos que eu dou que só tem advogado. Então, esse é um ponto que os advogados falam, Zé, você está indo contra a doutrina aí. Pois é, meu filho, mas pense bem. Vai ter um ou outro caso que talvez você consiga fazer planejamento tributário nisso, mas na maior parte dos casos vai ser um tiro no pé das empresas. Porque se você fabrica no Paraná e e transfere para São Paulo onde você vai vender, o crédito tem que vir junto, porque você vai precisar do crédito na hora da venda. Se você transfere sem imposto, não vem crédito. E digo mais, como é caso de uma não incidência, eu entendo o que o Supremo está dizendo, então você tem que estornar o crédito lá. Porque quando você dá saída com isenção ou não incidência, tem que estornar o crédito. Então é muito pior para as empresas, isso aí vai causar uma bagunça fenomenal. Então, tanto que o Estado meio quieto ainda, né? O pessoal está fazendo como antes, né? Onde vai a mercadoria, eu digo sempre, vai a mercadoria, o ICMS vai atrás, não é isso? Tem até uma musiquinha antiga que falava assim,
Agora, se vai ser imposto, tem que se tornar o crédito aqui. Aliás, veja o problema da guerra fiscal, que o Congresso agora armou uma grande pizza, né? Mas o cara levava a fábrica dele para Goiás, só que o mercado dele estava aqui. Fabricava marmelada lá e transferia para São Paulo, né? Isso, com 12%. Só que ele não pagava todos os 12 lá. São Paulo autuava a diferença. O Supremo não, o Congresso veio, fez a lei complementar. Se Goiás publica lá e tal, ele pode ratificar esse benefício e fica por isso mesmo, né? Se o Supremo já tivesse dito isso lá atrás, então a transferência lá para cá viria sem imposto, sem imposto, né? Que vantagem ele teria de levar a firma para lá, então, né? Não teria nenhum pepino da guerra fiscal. Bom, essa decisão do Supremo dizendo que transferência, estou falando de transferência de mercadoria, você tira do seu estoque em Araraquara e manda para o estoque da sua filial em Ribeirão Preto ou em Belo Horizonte, o Supremo diz, isso não tem ICMS. Pior, hein? Pior para a empresa, porque a empresa vai precisar do crédito na hora que vender mercadoria na filial. Mas vamos ver, não foi publicado ainda, tem embargos e tal, vamos ver como é que fica. Mas é triste, viu? Triste ver que coisas que demoram décadas para ser resolvida, resolve, às vezes, dando mais confusão. Uma outra lembrança que eu faço, pessoal, o seu cliente tira a mercadoria do estoque. Da saída, vai ter que emitir uma nota, né? Quando ele doa a mercadoria do estoque, e aí não entra nesse caso da decisão do Supremo, porque aí tem transferência de propriedade. Agora, não tem valor cobrado. Mas tem que pagar imposto? Pior que tem. E não é pelo custo aí, viu? Aí a base de cálculo é o preço de sua venda FOB. O preço que você usa na venda FOB no seu estabelecimento. Isso vem da lei complementar, veja lá no regulamento de ICMS, artigo 38 e 39. Na transferência, custo. Aí a base de cálculo é o custo. Mas na doação, bonificação, é o preço FOB que você usa de venda normalmente. Uma outra coisa que o Supremo mandou decidir nesses dias, o negócio de ativo fixo. Primeiro, sua empresa é contribuinte de ICMS. Poxa, esse caminhão não está servindo para mim, vou trocar. Venda de ativo fixo. Artigo 7º, inciso 14 do regulamento do ICMS, venda de ativo fixo, não incidência, porque não é mercadoria, não incidência. Né? Só que daí tem uns casos polêmicos. Por isso que o nosso curso vai chamar pontos polêmicos do ICMS. Então, mas ativo fixo, para eu vender e não pagar imposto, eu tenho que esperar 12 meses? O regulamento de São Paulo, a lei de São Paulo, não fala isso. Fala venda de ativo, não incidente. Saída de bem do ativo, não incidente. Mas a contabilidade não diz que ativo é só aquilo que eu uso por mais de 12 meses? Não é bem assim. É aquilo que você compra com expectativa de uso por mais de 12 meses. Mas e se, antes de 12 meses, você percebe que aquele caminhão, aquela máquina, não serve mais para o seu processo produtivo? E você vai ter que trocar aquele ativo. Eu não tenho a mínima dúvida que tem não incidência. Qualquer saída do ativo, assim, que você tem motivo para trocar aquele ativo. Entretanto, daí tem o caso das locadoras de veículo. Você passa uma locadora de veículo, tem mais placa de venda de veículo do que de aluga veículo, né? Ora, mas ela tem o motivo dela. Quer dizer, que a dona Joselaine, a dona Natália e dona Solange, quando vão alugar carro lá, elas querem carro novo, que não está muito rodado, né? Por isso que eu acabo trocando o carro com menos de 12 meses. Então, é o motivo do meu negócio. E eu sou contribuinte do ISS, não sou contribuinte de ICMS. Então, elas têm o motivo dela. Só que daí as lojas que vendem carro usado ficam cutucando a fazenda. Lá, vocês não fazem nada, vocês cobram imposto de mim que vendo carro usado. E as locadoras vendendo um monte de carro usado. Daí alguns falam, tem locadora que
a receita dela é maior com venda do que com locação. Bom, de qualquer forma, o Supremo Tribunal Federal entrou e falou: locadora é o seguinte, nesse caso, se vender com menos de 12 meses de uso, o Estado pode pregar fogo. São Paulo já estava fazendo nessa linha, né? Mas era polêmico. Agora o Supremo decidiu, então, locadora vendeu com menos de 6 meses, pimba na gorduchinha, você vai ter que pagar imposto. E o test drive da concessionária? O test drive, São Paulo foi na mesma linha. E a interpretação de São Paulo é o seguinte: test drive, use por 12 meses. Se você vender com menos de um ano, São Paulo vai querer cobrar imposto, entendeu? Como o carro usado, opa, sem o benefício do carro usado aí. Por quê? Porque uma das condições do benefício do carro usado é quando entra sem tributação, não é? Desonerado. Mas o carro que você compra para test drive veio onerado no imposto. Veio onerado, veio com imposto. Então, aí, não teria essa... Você pode usar o crédito daí, mas seria venda normal e não como carro usado. Então, agora, fora isso, daí o pessoal às vezes me pergunta, não, mas tem um caminhão da minha empresa aqui que eu vou trocar com 10 meses, porque não serviu bem para o meu negócio. Eu digo, nesse caso, é plausível, é uma situação justificável, saída de ativo, não incidência. Eu não tenho dúvida que vai ser não incidência. É que no caso da locadora, por exemplo, pelo volume, né? Volume implica em habitualidade e tudo mais, né? Então, são algumas situaçõezinhas que a gente lembra para vocês. Uma coisa que está sempre em primeiro lugar na parada de sucesso. Bom, primeiro lugar na parada de sucesso do ICMS é substituição tributária. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho dela. Mas, pode dizer, em segundo lugar, é o bendito DIFAL, né? O DIFAL alegra a vida do contador, né? No dia a dia, não é isso? Algumas situações em relação ao DIFAL, lembrando que a Constituição hoje ela quer repartir o tributo, o ICMS, na operação interestadual. Em qualquer situação, seja você vendendo para o Estado para um não contribuinte, até pessoa física, ou vendendo para outro Estado para um contribuinte, usuário final. Então, em venda interestadual para usuário final, contribuinte ou não contribuinte, a partir de 2016 vai repartir o ICMS entre os dois estados. Quando você vende para outro estado para um cara que vai industrializar ou vai comercializar, você fala em DIFAL, porque aí o cara vai ter crédito lá e quando ele fizer a próxima operação, o estado dele vai receber a parte do estado de lá. Mas quando vai para consumidor final, a Constituição diz que tem que repartir o imposto, né? E estamos em 2020, então agora o diferencial inteiro é para o estado de destino. Estou vendendo para outro estado, para um usuário final contribuinte. Contribuinte. Estou vendendo peça, autopeça para uma metalúrgica que vai usar no caminhão dela, para uma transportadora, para uma mineradora. São contribuintes do ICMS. Vai com 7 ou 12, e ele lá é que tem que pagar para o estado dele o diferencial. Eu não embuto no meu preço o diferencial quando eu vendo para contribuinte usuário final de outro estado, né? Eu embuto 7 ou 12. O ônus é dele. Mas se for autopeça para Minas Gerais, tem substituição tributária. Bom, tem convênio, tem acordo de substituição tributária, o ônus continua sendo dele, porque daí eu vou, além do meu preço na minha nota, eu vou cobrar o DIFAL, o diferencial, e vou reter dele, e eu vou repassar para lá como contribuinte substituto. Então, a lei complementar autoriza que o diferencial de alíquota, quando o usuário final é contribuinte, que haja substituição tributária. Então, autopeças tem
acordo entre vários estados e tal. Como vai ter substituição tributária, aí entra em cena uma pequena polêmica. É valor pequeno, mas posso cobrar o diferencial de alíquota para contribuinte por dentro, fazendo a regra de 3 cobrando por dentro, como vários estados cobram? Eu entendo que pode. Até o convênio 52, convênio ICMS 52, 2018, 142 de 2018, regras gerais de distribuição tributária, diz que pode cobrar por dentro, mas vai fazer o cálculo por dentro só do diferencial. Por que pode cobrar por dentro? Porque o diferencial não está embutido no preço. O que está embutido no preço é 7 ou 12. Tá? Estou falando do DIFAL para contribuinte usuário final. Agora, vira o disco. DIFAL quando você vende para outro estado para não contribuinte. Primeiro, o DIFAL de não contribuinte não é substituição tributária. Isso aí é uma coisa que a Constituição disse, você remetente, quando vender para um usuário final não contribuinte de outro estado, é obrigado a pagar o DIFAL para outro estado. Né? Então, significa que quando você vende para um não contribuinte de outro estado e vai ter que pagar o DIFAL para aquele estado, você tem que embutir no seu preço o imposto todo. O 7, 12, ou se for produto importado, 4% da sua alíquota interestadual. Você vai ter que embutir no seu preço. Alô, Minas Gerais, quanto é o imposto dessa mercadoria aí? Ah, é 18? Alô, Bahia, aí agora é 18 também? Alô, Tocantins, aí é 17? Você vai ter que embutir no seu preço 17. Por quê? Você vai pagar para São Paulo 7 ou 12 e você mesmo vai pagar para outro estado uma guia, vai junto com a mercadoria, uma guia você paga o DIFAL para o outro estado. Dúvidas que surgem no DIFAL, mas e quando eu vendo, não contribuinte? Cuidado com aquele pessoal que tem inscrição no estado, mas não é contribuinte. Construtora, alguns hospitais, alguns bancos. Olha lá, tem inscrição no estado. Fale para ele no pedido dizer se ele é contribuinte ou não. Porque às vezes ele tem inscrição no Estado como uma construtora, só para fins formais, não é? Para fins de controle. Contribuinte é aquele que paga ICMS, que tem operações sujeitas ao ICMS. Ah, então, em tese, você vendendo para um hospital no outro estado, para uma construtora no outro estado, está vendendo para um não contribuinte. Está vendendo para um contribuinte do ISS. Se ele também tiver operações de ICMS, ele que declare para você, que aí o DIFAL vai ser por conta dele, né? Por conta dele. Porque você está vendendo para um usuário final contribuinte. Mas, na maior parte das vezes, o contribuinte do ISS, ele não é contribuinte do ICMS, né? A não ser alguns que são dos dois, como oficina mecânica dos dois, né? Ah, eita, por isso que eu digo, né? Feliz de quem trabalha no dia a dia com o ICMS, com os impostos, né? Agora veja, daí entra no shopping de Igaraçu do Tietê, lá onde tem o escritório do Piccolo, o maior shopping do estado de São Paulo, entra um fazendeiro de Minas Gerais. O homem é bom de bolso, hein? Entra lá na joalheria e fala o seguinte, essa pulseira de ouro maciço aí, quanto é? 50 mil reais. Eu quero 3 e vou pagar agora já, né? Quero 3. Ah, é? E o senhor vai levar? Uma eu vou levar. Uma pode botar aqui, eu vou levar no bolso, ou vou pôr já e já vou sair balançando ela que nem o senhorzinho Malta. Ah, então uma operação presencial. Peraí, Zé, mas você não falou que o fazendeiro é de Minas Gerais? O fazendeiro de Minas Gerais entra no shopping de São Paulo, compra e leva operação presencial. Ah, pode pôr a nota no nome dele, mas põe o endereço de entrega, o endereço da própria loja. CFOP 5, não tem DIFAL, não tem DIFAL. A segunda,
Ó, essa é outra pulseira aí, eu quero que você mande lá para minha casa, em Minas Gerais. Faz um embrulho bonito aí, coisa fina. Ó a palavrinha mágica. Pessoa física de outro estado comprou em São Paulo. Despacha para esse endereço lá em Minas Gerais, para o meu domicílio. Esse aí vai ter de folga. Para que estado? De folga para Minas Gerais. Né? Ah, porque está indo para lá, então vai ser, o consumidor está lá. E a terceira pulseira? Esse aí é o seguinte, faz um embrulho bonito também, tu vai despachar para o Rio de Janeiro, nesse endereço aqui, dessa bailarina do Faustão. Vai entregar na casa dela. Opa, de FAO, para que estado? Rio de Janeiro. Dança conforme a música, de FAO para o Rio de Janeiro, entendeu? Então, vale onde está, é parâmetro de consumo, onde está o consumidor. Um passinho a mais. Poxa, eu recebi um pedido aqui, minha firma é aqui de Bauru, recebi um pedido de uma construtora de Minas Gerais. Minas Gerais. Opa, construtora de Minas Gerais? Só que ela quer que eu entregue no canteiro de obras dela em Mato Grosso. Mato Grosso. Opa, aí a construtora não é contribuinte de ICMS. Ah, de FAO para o Mato Grosso. Opa, estou faturando para um órgão público, é remédio, medicamento, um órgão público do Distrito Federal. Distrito Federal, né? Só que ele quer que entregue num hospital, lá é coisa da Covid, não sei o que, quer que entregue num hospital da Bahia. O órgão público não é contribuinte, vai ter DIFAL para a Bahia, que a mercadoria vai para a Bahia. Já aproveito para falar da operação triangular, né? Ah, então, você falou de não contribuinte aí, Zé, mas o meu caso é o seguinte, eu estou vendendo para um contribuinte agora, né? Estou vendendo para um contribuinte de Goiás. Opa, daqui para Goiás, 7%. Só que ele falou para eu entregar aqui no estado de São Paulo. Ah, não é para mandar para lá? Não. Por conta e ordem dele, eu vou fazer uma nota de entrega, eu faturo para ele lá, mas vou fazer a nota de entrega aqui em São Paulo, né? E você fatura para Goiás, mas a mercadoria circula de São Paulo para Osasco, 18%. 18%. E aí dá um nó, né? Nos expede da vida, meu cara, mas, ó, São Paulo diz que é 18%. Eu vou lá ler uma resposta à consulta aqui, ó. Resposta à consulta 3279, 2014. 3279, 2014. Ah, venda de mercadoria para empresa contribuinte sediada em outro estado. Nesse caso, ela estava prestando serviço em São Paulo. Fatura para outro estado, mas entrega aqui em São Paulo. A natureza da operação é interna, pois a circulação da mercadoria se dá exclusivamente dentro do estado de São Paulo. Utilização de CFOP do grupo 5. Do grupo 5. Né? E já teve gente que falou assim para mim, mas José, como é que eu vou fazer no meu SPED? Porque a firma é lá de Minas e eu vou entregar aqui em São Paulo, como é que eu vou pôr CFOP 5? Aí eu já vou, como diz aqui em Sorocaba, vou sartar de banda, viu? Vou tirar da reta, porque olha o que a consultoria tributária responde. Ela também pulou de banda. Olha, frente ao problema operacional relativo ao procedimento de emissão da nota fiscal eletrônica e impressão do DANF, a consulente pode buscar orientação no endereço eletrônico específico para questões referentes à nota fiscal eletrônica, que é o Fale Conosco da nota fiscal eletrônica. Até a consultoria tributária pulou fora dessa questão. O fato é que você fatura para o Distrito Federal, mas entrega dentro de São Paulo, São Paulo disse, eu concordo, é operação interna, operação interna. Agora, no DIFAL, então, você tem que analisar a operação presencial. Eu vou dar um outro exemplo interessante agora. Olha lá.
São José do Rio Preto, carreta de uma transportadora de Uberlândia, Minas Gerais. A carreta dá um problema. A empresa é contribuinte de ICMS, transportadora lá em Minas. Né? Então, ela quebra em São José do Rio Preto e entra numa concessionária para consertar. E vai precisar trocar peças. Né? Aqui e agora. Pega do estoque e bota na carreta que vai sair rodando. Operação interna. Mas eu vou faturar para Minas. Eu sou amigo dessa transportadora. Mas essa operação é interna. Não vai ter diferencial. É tudo para São Paulo. A Autopes já teve substituição tributária, não tem que fazer mais nada, não é? Na semana seguinte, a transportadora liga lá de Uberlândia para a empresa de São Paulo. Escuta, você não pode me mandar aí 3 para-brisa de Mercedes-Benz, 2 caixas de câmbio de Scania, que eu estou precisando aqui. Despacha para mim aí, fatura e despacha. A palavrinha mágica, despacha, operação interestadual. Aí é operação interestadual. Né? Agora, quando aqui agora já sai rodando, até veículo, olha só esse casinho verídico, não é? Tem algumas coisas que eu falo que é verdade, viu? Aconteceu, baseado em casos reais. É um cara lá do Ceará, acho que é advogado, não sei se é advogado ou contador, eu sei que era bom de grana, o homem lá, né? Deve ser contador, né, Pedro? Nesse caso, eu não era contador, que era um advogado. Chegou em São Paulo, foi nessas revendas de carro chique, não é? Comprou um carro lá de 700 conto, um carro importado, né? Porque revenda de carro importado não tem em todos os estados, né? Então, chegou aqui em São Paulo, comprou. Pode faturar. E saiu rodando com o bicho. Cara, foi dar uma banda lá, né? Nos jardins lá e tal, na balada e tal, né? Daí o danado contratou uma transportadora para levar o carro. Não foi rodando para lá. Para levar o carro para o Ceará. Então, imagine aquele carro importado de 700 mil reais em cima de uma carreta, um carro puxando, né? Um caminhão puxando, entrando no estado do Ceará e passando em frente à fiscalização de fronteira dos fiscais do ICMS. A hora que viram aquele carro brilhando em cima, saíram correndo atrás. Né? Opa, vamos ver a nota fiscal. O quê? É para um consumidor que mora aqui no Ceará? De FAO. Cobraram de FAO dele. Né? Cobraram de FAO dele. Dá esses pepinos mesmo, né? Vocês que trabalham no dia a dia, aí tem vários clientes de vocês que têm cliente no Brasil inteiro, vocês sabem os problemas que surgem nas fronteiras desta vida, né? Então, mas o que São Paulo diz sobre essa situação? Se o cara, milionário do Ceará, chegou na revenda de São Paulo, comprou o carro e saiu rodando, operação interna. Operação interna, CFOP 5 e não tem de FAO aí. Agora, não, durma com barulho desse, né? O ICMS não tá mole, não. Alguns cuidados que a gente costuma lembrar para vocês, e atualmente nas aulas e tal, o pessoal sempre fala, olha, eu tenho um cliente que foi autuado com isso, autuado com aquilo, o que você acha e tal. O Simples Nacional, essa coisinha meiga aí, né? Do Simples Nacional, veja só, os cuidados que você deve ter. Tem coisa que eu achava que era coisa de antigamente. Mas acredita que recentemente eu vi empresa do Simples Nacional comprando mais do que vendendo em 2 anos, 3 anos seguidos. Meu Deus do céu, Jaciane do céu! O que a gente faz com um negócio desse, né? Como é que o fisco está dormindo no ponto que não viu até agora isso aí, não é? Ora, então, empresa do Simples, compra lá em cima e venda lá embaixo, para com isso, né? Para com isso. Se o fisco trabalhar, é o que você vai falar. Se o fisco trabalhar na direção certa, pega isso na hora, porque o cruzamento de informação hoje é o que mais se faz, né? Outra coisa,
Cuidado na hora que o faturamento está chegando em 3.599.000, né? Aparece outra empresa. Em nome do cunhado, em nome da sogra, né? Ah, então cuidado para ver se está bem separado tudo, né? E tal, porque é isso que eu digo. É claro que o fisco ele está vendo coisas maiores, né? Mas se o fisco faz uns cruzamentos aí, não é? Vê o sócio que saiu do simples e tal. Então, esses cuidados tem que ter. Uma outra coisa, né? Do caso do peixe, pescado, meu Deus do céu. O ICMS está pela hora da morte. Só do pescado, quando me trouxeram umas dúvidas aí, eu levantei umas 6 ou 7, 8 operações diferentes que podem acontecer, né? Porque até o restaurante, tem um restaurante chique que está no 3 ponto qualquer coisa lá, né, de ICMS. É, tem o restaurante do Simples, tem até restaurante RPA, que tem redução de base de cálculo e não faz o crédito. Tem o restaurante do hotel, que se servir refeição embutida na diária é só ISS. Então, cada um é uma coisa. Mas, o que teve restaurante do Simples, que dançou, porque o Simples, meus amigos, é o seguinte, ó, aritmeticamente falando, Simples, compra de empresa grande com ICMS, o ICMS é custo dele, ele não pode descreditar. Não, mas agora eu estou comprando com diferimento, ou estou feliz, porque está vindo sem ICMS. Quem me vende tem diferimento. Não fique tão feliz assim, porque você vai ter que fazer uma guia do imposto do outro lá e você vai ter que recolher isso. Não é? É o caso do pescado. Não é? Simples, quando compra com diferimento, o diferimento estoura nele. A não ser que seja, sei lá, um simples atacadista, que compra café cru com diferimento e vende café cru com diferimento. Né? Mas simples indústria, simples restaurante e tal, quando ele compra com diferimento, o diferimento estoura nele. Ele vai ter que recolher uma guia e sem direito ao crédito. Né? Sem direito ao crédito. Esse é o nó. Esses dias me mostraram um auto de infração de uma indústria do Simples comprando sucata, não é? Comprando alumínio em forma bruta, artigo 400D, aqueles artigos enjoados do regulamento. E você comprou matéria-prima que você vai usar para fazer seus produtos. Comprou com diferimento, meu filho. Estoura na sua cabeça. Você vai ter que fazer uma guia e pagar sem direito a crédito. Então, o imposto da operação anterior, para o simples, é ônus dele. É ônus dele. Então, cuidado com isso aí, porque o fisco, cada vez mais com os cruzamentos de informação, né? Ele pega isso com muita facilidade, né? Muita facilidade. Algumas coisinhas sobre o crédito. O crédito, né? O velho problema do material de uso e consumo, que é a lei complementar lá em 1996, né? Tudo bem, nem a Luana, nem a Joselaine tinham nascido ainda, né? Mas só os marmanjos aí que já estavam na batalha. Naquele ano, 1996, a lei complementar falou: vamos dar direito ao crédito ativo fixo. Tudo bem que depois de 4 anos os estados se arrependeram de dar de uma vez só, inventaram o negócio de 1,48 avos por mês para o ativo fixo. O material de consumo era para entrar também, né? Era para entrar também. Só que vamos deixar para 98, pelo menos 2 anos a mais aí, isso vai dar prejuízo para os estados e tal. Então, daí foi aquela novela que você já sabe. O material de uso e consumo, o crédito ficou para ser permitido em 98, 2000, 2003, 2008, 2011, 2013, 2020, agora foi para 2033. Eu já acho que eu não vou ver esse crédito aí, não. Depois, vocês me contam disso depois, porque eu não vou ver.
Agora, o problema é o seguinte, então, até 2033, nós vamos brigar, ou as empresas e o fisco vão brigar. O que é esse raio de material de uso e consumo? Né? Então, é uma série de situações aí, é claro, hoje não dá para a gente esmiuçar isso, né? Mas o ponto central é, o Estado de São Paulo aceita mercadoria que você compra e que seja, faça parte do seu produto, indústria, faça parte do seu produto, matéria-prima, material secundário, que faz parte do seu produto, material de embalagem, faz parte do produto final. Mas também é aquele que não faz parte do produto final, mas é consumido imediatamente, integralmente no processo. No processo. Ah, e aí, meu caro? No processo, tem que acabar em nada no processo. Eu tenho vários ferramentais aqui. Ah, ele acaba em nada no processo? Não, chave de fenda, alicate e tal, se desgasta ao longo do tempo, São Paulo vai atuar. Né? Tem que consumir imediatamente no processo. Né? Não, isso aqui eu uso para limpar as máquinas. Oh, vê como é uma coisa draconiana. Não, São Paulo não aceita. Só se tiver contato direto com o produto e for consumido no processo de industrialização da mercadoria. Né? No, no comércio, o artigo 66 do regulamento, que fala de material de uso e consumo, material de uso e consumo é aquele que não é utilizado, né, na comercialização. Utilizado na comercialização. Ah, daí São Paulo, na interpretação, utilizado diretamente na comercialização. E aí, meus caras, então eu digo o seguinte, claro, o óleo diesel que você põe no seu caminhão para entregar a mercadoria, eu não tenho dúvida que é crédito. O óleo diesel que você usa para buscar a mercadoria que você vende, eu não tenho dúvida que é crédito também. Agora, recentemente, São Paulo mudou de ideia numa situação aí que é a sacolinha do supermercado, a sacolinha da loja. Né? Que lá atrás, no ano 2000, tem a célebre decisão normativa CAT, né? 1 de 2001, que é um tratado sobre o crédito, né? Que dá exemplos, inclusive. Por lá, se entende que a sacolinha da padaria, saquinho da padaria, sacolinha do supermercado, da loja, dá direito a crédito. E eu não tenho dúvida de que dá direito a crédito, porque é utilizado diretamente na comercialização, sai junto com a mercadoria. Pois bem, São Paulo lançou uma decisão normativa no ano passado, dizendo que não dá mais, que ele considera que não dá direito a crédito. Então, ele revogou as respostas a consultas, muitas respostas a consultas, dizendo que dava direito a crédito. Essa decisão normativa revoga o entendimento anterior disso. São Paulo entende que não dá mais direito a crédito. Tá aí uma coisa que eu, com todo respeito, quem sou eu? Mais humildemente, eu entendo que está errado, né? Esse ponto do entendimento do Estado de São Paulo. Mas o que a gente pode fazer se, mais do que isso, o Congresso, a partir do ano 2000, disse que não dá direito a crédito à energia elétrica utilizada na comercialização. Ah, você entra lá no Carrefour de Igaraçu do Tietê, que funciona 24 horas por dia, e você vai comprar um sorvete lá na geladeira, não é? Vai pegar um iogurte. Né? Aquela energia elétrica que mantém, imagine nesse calorão de 40 graus, mantém o sorvete resfriado, que é mais do que isso, que é utilizada diretamente na comercialização, pois é, a lei complementar mudou e disse, não dá direito a crédito. E o Supremo Tribunal Federal abençoou. Abençoou. Ah, então, veja só, um absurdo colocado pela lei complementar. A lei complementar ela está contrariando a evolução, a caminhada histórica do tributo, que os próprios estados definiram o que é utilizado diretamente na comercialização da direito a crédito. O fato é que a energia elétrica da geladeira do supermercado não dá direito a crédito. E o Supremo concorda com isso.
Opa, se o hipermercado tem uma padaria, a, a padaria do supermercado, né? Como ela transforma farinha em pães, né? Então, ali é um processo industrial. Então ali tem que separar direitinho os valores, essa dá direito a crédito, não tem dúvida. Havia alguns fiscais lavrando alto com isso, no TIT a gente derrubava esses autos da energia utilizada na padaria do supermercado, mas tem que calcular direito aí, separar, porque infelizmente da parte comercial, o próprio a lei complementar diz que não dá direito, só em 2033, né? Uma coisa, uma curiosidade também, comunicação, a lei complementar foi mais rígida ainda, né? E ela diz, nem indústria nem comércio. Exportador, tratamento VIP. Se a sua indústria exporta, no mês passado a minha empresa teve um movimento aqui de 5 milhões de reais, 70% foi para exportação. Pega a sua conta de telefone, de comunicação, toda despesa de comunicação que você tiver que tem ICMS, se você exportou no mês passado 70%, tem direito de acreditar 70% do ICMS da conta de comunicação. Porque isso, a lei complementar deu essa exceção, exportador e tratamento VIP. Pessoal, acho que tem várias pessoas com algumas dúvidas, algumas perguntas. Isso eu deixo para o Pedrão aí ver depois, se no final vai dar tempo, ou se não, ele me manda um e-mail depois, a gente responde por e-mail. No final, o Pedro vê o que faz com isso aí, tá? Porque não tem como a gente parar agora, porque o tempo hoje é curto. Algumas informações que eu acho interessantes. A sua empresa trabalha com industrialização por conta de terceiro? Você é uma indústria que pega a matéria-prima, compra a matéria-prima e manda para um terceiro industrializar o seu produto ou industrializar parte do seu produto? Muito comum hoje, muito comum. O que acontece nisso é que, na nota de retorno de industrialização, ou de repente a sua empresa faz industrialização para terceiros. Na nota, daí quem faz isso recebe a matéria-prima, não é? Matéria-prima, beneficia, industrializa e devolve. Devolve outro produto, ou produto semi-acabado, né? Semi-elaborado e tal. Mas nessa nota vai ter que dar baixa na matéria-prima que veio. Mas eu recebi tecido. 1.000 metros de tecido, e agora estou devolvendo 500 calças. Normalmente o pessoal na nota de retorno põe lá 500 calças. Errado. Muita gente faz errado. Você tem que pôr ali a descrição na nota de retorno, né? Exatamente o material que veio, né? Retorno referente 1.000 metros de tecido que veio pela nota número tal. As 500 calças você põe em observação lá, em dados adicionais. Resultou em 500 calças. Você tem que bater a mercadoria que veio com a mercadoria que voltou. Opa, usou energia elétrica, vai ter que aparecer um item na nota. Material aplicado à energia elétrica. Isso é uma coisa que o pessoal atua direto por aí, porque o pessoal embute o custo da energia na mão de obra. A mão de obra tem diferimento, né? Dentro do Estado. O material aplicado você tem que tributar. Opa, tantas linhas na nota de retorno, quantas NCMs diferentes forem do material aplicado. Eu apliquei ácido sulfúrico. Eu apliquei nitrato de não sei o quê. Várias linhas. E aí você debita. Pela nota de entrada desse material, nota de entrada, você se acredita. Mesma coisa energia elétrica. Porque assim, você se acredita na entrada da energia elétrica e transfere esse crédito para o seu cliente, que você debita na saída.
Só que vamos convir que, se você só faz industrialização sob encomenda, dê um jeito de bater o crédito da energia com os débitos. Porque se o crédito for maior, você não consegue armazenar energia, né? Então, quem entra, sai, não é? Tem que fazer esse cuidado aí, não é? E uma coisa que tem aparecido recentemente também é o seguinte: não, a marca é minha, a marca do produto é minha. Ah, tá. Só que eu vou mandar fazer lá num outro cidadão e ele vai comprar tudo. Ele vai me mandar o produto pronto com a minha marca. Então, aí não é industrialização por conta de terceiro. Aí é industrialização por encomenda. Por encomenda. Então, não tem a suspensão, aquelas coisas todas, não tem diferimento. Ele vai ter que emitir uma nota de venda do produto para você, né? Ah, não, mas eu vou mandar para ele, eu vou mandar para ele a embalagem e ele vai comprar o resto lá. Então, atenção. Se quem vai fazer a industrialização compra a matéria-prima preponderante, não é industrialização por conta terceira, é industrialização por encomenda, e ele vai ser o fabricante, né? Então, tem que tomar cuidado nessas situações aí. Substituição tributária. Substituição tributária, vamos ver algumas coisinhas, né? O curso de substituição tributária que eu dava lá para os fiscais, não é? Durava 3 dias, né? Mas aqui, vou ver em alguns minutos, alguns pontos interessantes. Veja só. O diferimento, eu falei de diferimento, né? O simples que compra com diferimento tem que pagar. O RPA que compra com diferimento, ele vai ter que pagar pelo outro. Só que aí, na maioria das vezes, você vai olhar no regulamento. E é sucata. E sucata, então, eu tenho que fazer o débito no meu livro de apuração. Mas se eu vou usar como matéria-prima de produto tributado, posso fazer o crédito também. Se eu sou do Simples, eu não tenho direito de fazer o crédito, né? Agora, uma novidade do diferimento, a partir de junho do ano passado, é que São Paulo resolveu criar um casinho com uma coisa que passava batido há décadas, né? Que é o seguinte: quando você, empresa, compra uma mercadoria com diferimento, quem te vendeu não tem isenção, a operação é tributada, mas ele não coloca o custo do imposto no preço. Então, você compra com preço livre do ICMS. Minha cerâmica aqui comprou 10 mil reais de lenha, de produtor rural. Nesses 10 mil reais não está embutido o ICMS. Então, São Paulo inventou de fazer uma decisão normativa. A partir de junho do ano passado, você pega os 10 mil reais, quanto é o imposto da lenha? 18. Antigamente era 18 sobre 10 mil, pimba, 1.800. Agora não. Você tem que fazer 10 mil, divide por 0,82, vai dar 10.219, né? 10.219, não, desculpa, 12.190 e tal. Significa que o imposto diferido sobre 10 mil que você pagava, que era 1.800, agora é 1.219. Pois é, mas o imposto vai incidir sobre ele mesmo? O ICMS sempre foi assim, meu filho. O ICMS incide sobre ele mesmo, isso está na Constituição. Só que no diferimento, São Paulo me esquentava a cabeça com isso. Até porque a metalúrgica grande que compra sucata de ferro, e lá debitava lá 18% e creditava 18%, dava 0 a 0. E para ela vai continuar dando 0 a 0. Para cerâmica RPA, do regime periódico de depuração, compra 10 mil reais de lenha e pagava 1.800, mas debitava e creditava 1.800. Agora, vai fazer o cálculo por dentro, o imposto não vai dar 1.800, vai dar 2.190, mas ela vai fazer débito e crédito. Quem é que vai chorar algumas lágrimas aí? O Simples. Porque o Simples vai ter que fazer o cálculo por dentro do diferimento e não vai ter direito a crédito. Então, é uma decisão normativa
que mudou isso a partir de aquelas decisões normativas 1, 2, 3 e 4 que saíram em 31 de maio de 2019. Uma delas é essa do diferimento, que mudou o entendimento do Estado de São Paulo em relação a isso aí, tá? Mas pode imposto sobre imposto? Quando a Constituição deixa, pode tudo, meu filho. E é isso aí, o imposto, o ICMS é por dentro em toda a mercadoria, o ICMS é por dentro. É que no diferimento, São Paulo agora que entrou nesse mérito, que a mercadoria vem sem imposto. O imposto vai ser incluído no preço só a partir de agora, né? Por isso que ela quer que faça o cálculo por dentro. Pessoal, a substituição tributária, dizer para vocês aqui alguns casinhos, né? Deixa eu só pegar uma aguinha aqui. Pegar uma aguinha, senão a garganta seca. Uma situação que acontece muito é a dúvida sobre se o produto está ou não na substituição tributária. Se você pegar um repertório interessante da Fazenda, as respostas à consulta, né? Só que você, meu Deus do céu, para acompanhar aquilo ali, tem que ter bala na agulha, né? Porque não para de sair consulta, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E um tema que aparece demais nas respostas à consulta é dúvida em relação, meu produto está ou não está na substituição tributária? Ora, para estar o produto na substituição tributária, ele tem que estar lá. No artigo 313, né? E nas portarias que ele faz remissão, tem que estar lá a NCM mais a descrição do meu produto. Se naquela NCM está um produto lá na substituição tributária, mas o meu também é daquela NCM, mas não está descrito lá, o meu produto não terá substituição tributária. Falando assim é até simples, né? Mas no dia a dia é que surge o pepino, né? Pepino. Uma coisa interessante, se você pergunta para a Secretaria da Fazenda do Estado, uma consulta, Secretaria da Fazenda, consulta oficial, estou fazendo aqui. Tenho dúvidas sobre a minha NCM. Qual é a minha NCM? Normalmente ela vai dizer, não tenho nada com isso, pergunto para a Receita Federal. Então, dúvida na NCM é com a Receita Federal. Né? Agora, se você diz assim, o meu produto está na ST, né? Eu não tenho dúvida sobre a minha NCM. O problema é que o meu concorrente botou uma NCM fajuta para escapar da substituição tributária. Bom, aí não é um caso de uma consulta, aí você tem que fazer uma denúncia, né? Aí é outra situação, porque é uma situação de fraude, né? Que você está sendo vítima e tal. Então, é um caso de denúncia, né? De denúncia. Mas, como agora tem o SEST, tem o anexo do convênio 142, 2018, que lista os produtos, olha lá, produtos passíveis de inclusão na substituição tributária. Significa o quê? Está lá no SEST, no convênio 142, nos anexos. NCM tal, produto tal. Os estados podem colocar esse produto na ST. Se não estiver lá, o estado não pode colocar o produto na ST. Então, pelo menos esse passo à frente foi dado, né? Agora, veja só, dúvidas que têm surgido por aí, né? Por aí. Ô Zé, a minha empresa fabrica implemento agrícola, né? Pulverizador. E eu vendo peça para pulverizador. Pois olha, tem uma bendita peça para pulverizador aqui, que o nome e a NCM é o mesmo, de uma peça que dá para usar em carro. Né? E aí, tem até 2 decisões normativas da Fazenda para autopeças e para material de construção.
é uma situação meio escorregadia, porque o que a fazenda diz? Ah, este rolamento que você fabrica, NCM tal, isso aqui dá para usar em carro? Ah, isso aqui é usado no Chevette, no Fusca, esse rolamento dá para usar em carro. Então, vai ter submissão tributária como autopeças. Viu? Mas esse rolamento também dá para usar em máquina da indústria. Ah, também dá para usar em máquina, mas se dá para usar em carro, vai ter submissão tributária como autopeça. Ah, o negócio da dobradiça, né? Essa dobradiça, dá para usar em carro? Essa que eu fabrico, dá para usar em carro. E essa que você fabrica? Essa aqui é para usar em porta de casa. Tem submissão tributária da dobradiça como autopeça, tem submissão tributária da dobradiça como material de construção. Essas duas fábricas que eu falei vão fazer submissão tributária. Daí chega um terceiro fabricante e fala, viu, eu também fabrico dobradiça, mas a minha não dá para usar em porta de casa, nem em porta de carro. A minha é para usar em móveis, em laptop, em computador. Ah, não dá para usar em carro? Não dá para usar. Então, se não dá para usar em carro, não vai ter submissão tributária como autopeça. Não dá para usar em casa? Não vai ter submissão tributária como material de construção. Ah, então, é um caso que eu falei do pulverizador, aí, essa gacheta, tem gacheta em veículo também. Não, mas essa que nós fabricamos é só para pulverizador, não é para uso automotivo. Eu falei, então não tem submissão tributária. Daí o cara da firma fala assim, então, Zé, não dá para você explicar isso lá para o fiscal da fronteira do Rio Grande do Sul? Porque ele vê lá, gacheta, NCM tal, autopeça, pimba, né? Mas eu falei, eu orientei a empresa como é que ela faz a petição para dizer lá que isso aí não é autopeça, né? Então, é uma coisa enjoada em alguns sentidos, né? Em alguns sentidos. Piorou esses dias que umas empresas que fabricam liquidificador para lanchonete, casa de suco, restaurante e pequenas indústrias, o fisco vai lá, esse aí é doméstico, porque também dá para usar em casa. A bendita submissão tributária do liquidificador e do extrator de suco diz: submissão tributária para liquidificador de uso doméstico. E o fiscal daí, é a mesma coisa da autopeça. Desculpa, mas não é a mesma coisa. Por quê? Tem liquidificador de 2 litros, 4 litros, 6 litros, 8 litros, e o liquidificador doméstico, ele é bonitinho. Tá? O liquidificador, para ficar funcionando o dia inteiro lá na casa de suco, ele é muito mais parrudo, né? Ah, mas é a mesma NCM muitas vezes. Então, é coisa que a submissão tributária foi mal equacionada ali. Foi mal equacionada. Liquidificador de uso doméstico. Não significa, liquidificador que usa na lanchonete não é de uso doméstico. Por quê? Quando você, no restaurante, na lanchonete, transforma os insumos em refeição, a fazenda já disse, isso é análogo à industrialização. Não é atividade doméstica, né? Então, são problemas que surgem. E uma coisa que eu digo, isso eu já dizia no Tite, quando eu estava lá pela fazenda, olha, indúbio, como é? O princípio é indúbio pro reo, né? Não é indúbio pro fisco. E muitas vezes se quer utilizar indúbio pro fisco, né? Ainda mais quando se é para impor a submissão tributária, tem que ser uma coisa muito clara, porque a submissão tributária é uma forma de tributação mais severa do que a normal, não é? Você paga antes. Tudo bem que ela é constitucional e tal, mas tem que seguir as regras, tem que pagar antes e tal. Então, não pode ter dúvida, né? Se a própria legislação é duvidosa, então você não pode jogar isso contra a empresa, contra o contribuinte. Um negocinho da submissão tributária, é claro, tem muitas mais coisas que a gente vai ver depois no curso aí, né? Agora, o ressarcimento. O ressarcimento, veja só, você aí
o seu cliente aí de Campinas, opa, o estoque dele está bufando. Mercadoria com substituição tributária. Autopeça, cerveja, chopp, cigarro, um monte de coisa que tem substituição tributária hoje. Então, o imposto já está pago para o Estado de São Paulo. Para o Estado de São Paulo. Até o fim. Só que ele recebe um telefonema de Minas Gerais. Está faltando cerveja aqui na festa do peão. Ele pega o estoque dele e vende para Minas Gerais. Opa! Aí São Paulo merece só 12. E não o imposto inteiro pela alíquota cheia sobre o preço de varejo ainda. Então, é um caso de ressarcimento. Não há dúvida. Só dou uma dica para vocês assim. Zé, mas eu já fui atrás disso. É um caminho longo e tortuoso para você conseguir o ressarcimento, não é isso? Tem que fazer a portaria CAT 42, controle de estoque e tal. Como diria Lennon e McCartney, the long and the winding road, né? Então, a minha empresa não é tão grande, eu vou ter que contratar uma empresa especializada para fazer isso, e ainda não consegui ir atrás do ressarcimento. Só que, se a mercadoria está no seu estoque, já foi pago na fonte para São Paulo, você pega esse estoque e vende para Minas Gerais, para Mato Grosso, você vai ter que debitar 7 ou 12 nessa venda. Então, ainda que você não vá atrás do ressarcimento do imposto retido, faça o crédito do imposto próprio da sua compra, que você não creditou, por quê? Entra sem crédito, sai sem débito, porque você ia vender no Estado de São Paulo. Mas como você vendeu para o Estado, você vai ter que fazer o débito dessa saída para o Estado a 7 ou 12. Busque as notas de compra e os 18, ou qual for a alíquota interna, que o seu fornecedor pagou de imposto próprio, lance agora como crédito. Pois é, Zé, mas isso está junto com o aplicativo da CAT 42, junto com o aplicativo do ressarcimento. Se você não faz a CAT 42, não significa que você precisa abandonar o imposto próprio do substituto. De jeito nenhum. Faça um levantamento, faça um demonstrativo e lance em outros créditos. Tem direito a isso. Está aqui o meu débito na saída do outro Estado, tem direito ao crédito da operação anterior. Para isso, não precisa de CAT 42. Embora, se você fizer a CAT 42 2018 para o ressarcimento, tudo bem, né? Você já aproveita e faz esse junto. Mas se você não fizer a CAT 42, que é muito complicado, muito enjoado para o ressarcimento, faça pelo menos isso do crédito do artigo 271, que é o imposto próprio do substituto. Agora, eu tenho um cliente aí, daí alguns de vocês aí tem cliente que é concessionária de veículo, né? E com ela acontece o seguinte, ela comprou o carro lá e a fábrica reteve sobre 150 mil, que é o preço de varejo. Pensa que é fácil vender um carro de 150 mil? E a minha concessionária deu desconto. Vendeu por 140, né? E só que eu paguei na fonte por 150. Vendi por 140? O Supremo Tribunal Federal mudou de ideia. Em 2003 ele tinha dito que o Estado não precisava devolver, agora mudou de ideia. Em 2016 mudou de ideia, disse, não, você tem direito a pedir de volta isso aí. Ele disse isso em outubro de 2016. São Paulo ficou olhando para o infinito, fazendo de conta que não era com ele, né? Enrolou o que pôde. Até que em dezembro de 2018, por um comunicado CAT, São Paulo disse, quer saber, já que o Supremo falou, nós vamos devolver, mas tem que fazer a CAT 42. Tem que fazer, né? Se é um produto só, até é mais fácil de se fazer, né? De posto de combustíveis, né? Daí, só que a concessionária fala, José, eu tenho aqui, olha, vamos dizer que das minhas vendas, tem uns 40% que saem um pouco abaixo do valor que foi retido na fonte, então eu tenho direito ao ressarcimento. Mas tem uns 10%, ou até menos, que sai um pouco mais. Opa, vento que venta lá, venta cá. O aplicativo do fisco joga os dois, para baixo e para cima, né?
Só que, para baixo, o Supremo falou especificamente, São Paulo falou, vou aceitar para baixo. Para cima, a lei paulista está meio capenga, viu? Para exigir, para exigir. Então, daí você pergunta, viu, Piccolo, eu já vou adiantar essa de lambuja aqui já no webinar, gratuito aí, ó. Só uma opinião minha, né? Entendo que se você quiser fazer o cálculo só do ressarcimento que você vende para baixo e desprezar o que você vende para cima, atualmente, juridicamente, eu acho que você tem como defender isso. Porque o para baixo, o Supremo falou expressamente. É bem verdade que eu acho que essa fala do Supremo para baixo, eu acho que vale para baixo e para cima, porque você não tem 3 formas de base de cálculo. Submissão tributária. O Supremo falou, esta é provisória. Vale o valor da operação. Valor da operação, que é a regra sagrada de base de cálculo. Bom, mas o valor da operação só vale para baixo, não vale para cima? Para mim, se vale para baixo, vale para cima. O problema é que a lei paulista não está azeitada para cobrar o complemento. Tanto que, num projeto de lei que o governo mandou para a Assembleia, projeto de lei 21, 2020, imenso, mexendo em várias coisas do mundo econômico e tal, mexe um pouco com o ITCMD, com o ICMS mexe muito pouco, ele fala que o Poder Executivo, o governo, daria autorização ao governo para diminuir os benefícios fiscais. Há um clima de diminuir benefícios fiscais. Está lá na Assembleia o projeto. Botaram um artigo a mais lá, né? Que é do complemento, acertando o complemento. Mas, por enquanto, a lei paulista está capenga em relação ao complemento. Por isso que eu digo, se você hoje pedir só o ressarcimento, quando vende por valor menor, né? O carro foi cobrado ICMS, um cálculo de 150, e eu vendi por 140. São Paulo, e se você fizer a carta 42, você tem direito de recuperar o imposto sobre a diferença. O complemento, eu entendo que ele não está com condição de cobrar atualmente. Pessoal, nós vamos ter que dar um fechamento aqui, né, Pedro? Por causa do horário. Depois vai ter o sorteio dos livros, né, Pedro? Daqui a pouco. O Zé hoje está na praça com 3 livros. Esse aqui, esse é o parrudão aqui. 3.000 verbetes explicativos de ICMS em ordem alfabética. Acabou de sair há pouco tempo. Fiquei 4 anos atrás disso aqui. São 3.000 verbetes em ordem alfabética, né? Explicando o dia a dia do ICMS. Essa submissão tributária é o livro cinza, né? Tem 100 e poucos casos práticos de submissão tributária, 113 casos práticos de submissão tributária. Como é o livro cinza, são 113 tons de cinza, né? E esse aqui que vai sortear aí, né? É o curso básico de ICMS, com 120 casos práticos de ICMS. Os livros do Zé não são vendidos em livraria. Eu dou lá para a Pastoral do Menor, para a Associação Bom Pastor, a entidade que eu sou presidente, e na verdade, o valor inteiro fica lá para o trabalho com as crianças. A gente atende 1.100 crianças e adolescentes em 11 bairros da periferia. Mas isso o Pedrão vai sortear daqui a pouco. Deixa eu fazer mais alguns lembretes importantes para vocês. Seguinte, dicas sobre cuidados e alertas que o pessoal que faz registro fiscal, contabilidade, escritor, tem que ficar de olho. Você acredita que nesses anos agora que eu estou aposentado, lecionando por aí, fazendo consultoria, eu vi vários casos de auto de infração que o fiscal não foi na firma, né? Bom, agora não vai ficar na pandemia, mas mesmo antes, o fiscal fica atrás do computador, cruzando dados. Ele mandou notificação pelo DEC, mandou o auto pelo DEC, e já vi meia dúzia de casos que a empresa esqueceu de olhar o DEC. Meu cara, depois de uma semana, mais 10 dias, daí pimba.
A empresa foi saber do auto quando já estava indo para a dívida ativa. Aí você vai falar, meu Deus do céu, isso é o fim da picada. Eu vi uns 5 casos desse nos últimos anos, né? Eu acho um absurdo o fiscal mandar o auto pelo DEC e nem avisar a empresa. Eu falo dos meus colegas, isso eu acho um absurdo. Mas, pelo amor de Deus, vamos olhar o DEC, né? Um auto de infração que tem acontecido muito, que hoje o fiscal tem condição de cruzar, né, o seu registro de entradas com o SPED dos fornecedores. Então, é muito auto de infração de nota não registrada. Nota não registrada. E aí eu já vi caso de empresa que teve que ir atrás do bendito fornecedor, porque ela falou, eu não comprei essa desgraça aqui, né? É aquele caso, às vezes, da nota que é emitida, a mercadoria fica lá e não sai. Não sai. Ah, o cara não veio buscar, o cara desistiu e tal. Atenção! Nota que você emite e que o cara não vem buscar, ou que o cara desistiu depois, a mercadoria não saiu, se a mercadoria não saiu, tem que ser cancelamento. Cancelamento. Mas se eu cancelar depois de alguns dias, tem multa. Decisão normativa número 5 de 2019. Se você for no posto fiscal, essa nota não saiu, a mercadoria, o cara desistiu depois, eu preciso cancelar. Denúncia espontânea. Você fica livre da multa, diz essa decisão normativa CAT 5 de 2019. Fica livre da multa porque denúncia espontânea. Então, mercadoria que não saiu é caso de cancelamento da nota. Mercadoria que foi, o cara não aceitou receber e voltou com a mesma DANF, com a mesma nota, fala para ele escrever no verso da DANF lá, mercadoria recusada por estar em desacordo com o pedido. O transportador ou destinatário recusou receber. Chamegão lá, o fiscal vai pedir isso aí. E você emite uma nota de entrada e recupera. Quando a mercadoria volta, você emite uma nota de entrada e recupera. Agora, nota não registrada, eu tenho visto vários autos de infração. Mas como é que você deixou de registrar várias notas? Aí vai ver que nota que é. Tudo bem, tem aquela empresa antiga que não registrava nota porque queria vender sem nota. Isso já está fora de moda, né? Isso o fisco hoje pega com muita facilidade. Mas sabe um grande volume de notas que não são registradas? Nota simbólica. Nota de retorno de depósito fechado. Retorno de armazém geral. Retorno simbólico. Porque não tem faturamento, não tem financeiro envolvido, acaba ficando numa gaveta, entendeu? E vários casos assim. Acaba ficando... Então, muito cuidado com essas notas que não implicam em financeiro e aí esquece de registrar no livro. O fisco vem e pimba, né? Quando eu falei da industrialização por terceiro, falei agora armazém geral, depósito fechado, muito cuidado com o estoque. Como eu digo hoje, no meu tempo, meu filho, 30 anos atrás, 40 anos atrás, eu tinha que contar o estoque do contribuinte na unha, né? Na unha, né? Então, agora, o fisco pega isso tranquilo, né? Pelo cruzamento, né? Então, cuidado com o estoque. Se você faz industrialização por conta terceiro, no seu estoque do fim do ano, né? Estoque meu que está lá em poder de terceiro. Ou vice-versa, e armazém geral, mesma coisa, ter cuidado com essas coisas aí. Pessoal, bom, já lá se vai, quase 1h30 de falatório, era previsto 1 hora, então eu vou passar para o grande Pedro Piccoli aí, e agradeço pela atenção. Dúvidas aí depois, se quiser me mandar, Pedro, fique à vontade. Você pode ver o que você quer fazer com isso. Então, obrigado muito pela atenção. Passo para o Pedro. Professor, muito obrigado. Muito claro, né? A gente sempre fala, todo mundo que assiste aula com você, né, fala que é impressionante como o professor consegue
transformar um assunto tão complexo, tão complicado, né, em palavras tão simples e fáceis de entender. Então, realmente, para mim foi muito legal, muito claro. Agradeço demais.